Bom, a gente vai falar sobre muitos testes automatizados. Naturalmente vamos falar, continuar falando desse projeto de matrizes de associação, mas agora a questão são os problemas, né, e as coisas que a gente precisa fazer novas para esse contexto de testes mais volumosos, né? Tem naturalmente um programa para resolver um conjunto pequeno de testes é uma coisa, um programa para um conjunto grande é outra, né? A gente vai fazer uma apresentação principalmente em cima dos códigos fontes, mas o que vai ser falado está aqui nesse texto por escrito, tá? Um problema que está tendo, que a gente vai dar uma solução em breve, é que entre um vídeo e outro a gente tem que fazer alterações no software, naturalmente, né? Mas qual que é o problema? Cada vídeo é feito com uma versão do software. Se a gente continua trabalhando e essas versões anteriores são perdidas, quem chegou no meio do caminho, tal, enfim, não está andando em sincronia com os novos vídeos, não vai poder executar os programas que estão sendo discutidos no vídeo. E aí, como faz? Bom, a solução é um negócio que se chama de controle de versão. É um tipo de software que, bom, enfim, poucas palavras, ele salva as versões intermediárias. Você vai escrevendo o seu software e a cada vez que você pede, ele guarda a versão daquele momento. A gente está usando chamado Git, que é disponibilizado por aquele sistema chamado GitLab, gitlab.com, e lá a gente tem um repositório chamado R-Ideas, né, ou ideias, ou como queira. E nele estão todas as versões, todas arquivadas. Cada vez que eu salvo uma versão e transfiro para lá, na nuvem, né, como o pessoal diz, ela pode ser recuperada. Bom, o problema é que nem todo mundo conhece esse tal de Git e, menos ainda, as pessoas conhecem ou gostam, né, desse ambiente aqui, que é o chamado linha de comando, shell, todas essas coisas, tá? Normalmente as pessoas preferem coisas mais bonitinhas, com janelinha, etc, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu pessoalmente uso essa forma mais feiosa aí, mas eu estou tentando identificar softwares com janelinha, tudo bonitinho, que estejam disponíveis no Linux, no Windows e até no Macintosh, tá? Já tem vários, tá? Estou tentando escolher fazer uma análise criteriosa. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. E mais do que isso, tem várias formas de usar esses softwares de controle de versão. Eu vou usar uma que vai facilitar as pessoas que estão, enfim, tentando aprender R junto aqui com a gente, tentando aprender, portanto, esse tal de Git. Não vai ser a forma mais prática que o pessoal usa aí no mercado, mas vai facilitar bastante, tá? Então já está mais ou menos pensado, no próximo vídeo vai ter isso. Bom, mas agora vamos ver os fontes aí. Bom, aqui está o novo relatório, tá? Quando a gente tem muitos testes, né? É mais ou menos quando a gente tem um livro maior, né? Se a gente está escrevendo uma cartinha, sei lá, uma cartinha para a namorada, hoje eu estou falando no Dia dos Namorados, não precisa ter capítulo, não precisa ter seção, mas à medida que meu texto, né, sei lá, vou escrever um romance, alguma coisa assim, ou um relatório, ou um livro técnico, aí é importante eu dividir esse texto mais longo por várias seções, vários capítulos, e é mais ou menos esse recurso que a gente está trazendo aqui. Então, o relatório vai ter várias seções, né? E vai ter um finalzão, né? Claro, vai ter um final geral, tá? E aí, por exemplo, a gente tem uma seção que é os testes básicos, esses que a gente faz no olho, né? Na mão, que, portanto, são coisas pequenininhas, né? E poucas coisas, tá? E aí vai ter o quê?
nessa sessão, né, um teste parcial, vai ter quantos testes passaram, quantos falharam, tá? Aqui, ó, uma coisa que é interessante, o pessoal fala que quando a gente está programando ou fazendo testes, a gente tem perspectivas diferentes. Quando a gente está programando, a gente não quer que o software tenha qualquer problema, ou seja, a gente quer que ele passe em todos os testes. E por outro lado, quando a gente está escrevendo testes, a gente quer jogar uma casca de banana para o programa, enfim, não passar em algum teste, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal faz em inglês que é good tests fail, né? Os bons testes, um bom teste, né? Não falha, não passa, né? E a ideia é essa, que um bom teste capta uma situação que não foi bem pensada, né? Mas aqui a gente então está com testes relativamente ingênuos, né? Só que eles são em volume, né? Teste de carga, como o pessoal talvez diga, ou stress test. E aqui a gente tem esse teste básico que faz no olho, né? Faz manualmente. E aqui tem testes que a gente está chamando testes aleatórios. Em inglês é randomic, né? Em inglês aleatório é random. E a ideia básica é que a gente sorteia, né? Não chega a ser totalmente aleatório, mas quase. A gente sorteia uma letra e aí monta essas palavras sem vergonhas aqui, simplificadas, né? Que são só a repetição da mesma letra, né? A gente sorteia e vê se, enfim, numa ordem lá qualquer, isso aqui vai dar uma matriz de associação particular, etc., e a gente aplica o teste. E na verdade, a gente usou aqui então 5 palavras, né? Seriam frases de 5 palavras, textos de 5 palavras, seria mais ou menos um daqueles poemas japoneses curtinhos, né? Haikai. Parece que o original é Hoku, né? Hoku, alguma coisa assim. Aqui já seria um poeminha um pouquinho maior, talvez um soneto, né? Tem, se eu não me engano, 14 versos. E na verdade aqui já teria um poema um pouquinho maior, que eu não saberia dizer, já estudei poesia em algum momento na vida, mas no passado distante, mas tem talvez eu lembro de um nome de poema longo chamado Écloga, que tinha várias e várias estrofes, então com 500 palavras daria para fazer isso. A gente chegou a pensar, a gente tem testes prontos para poemas maiores e para textos maiores no fundo, né? Mas não compensa que o texto vai ficando muito grande. Aqui no caso está comentado, né? 5.000 palavras já seria um conto, né? Uma história curtinha, e 50.000 já seria um romance, né? Com Harry Potter da vida aí. Mas isso aqui acaba gerando testes muito longos, né? Esse aqui de 50.000 palavras gera um arquivo de testes, né? Que é esse cara aqui, RAM A2F teste, que nem cabe como se diz, no RStudio. O RStudio não consegue editar um arquivo de 24, 25 megabytes, tá? Então a gente tem aqui, na verdade a gente tem até o programa aqui com isso sem comentar, mas não achamos prático nesse momento para fazer esse teste. Esse tipo de teste de carga, vamos dizer que roda aí à noite, né? O pessoal vai embora da empresa, deixa rodando lá, alguma coisa assim. Mas assim, não como chama? Para mostrar num vídeo, não sei o que, começa a complicar. Mas esse então ficou o programinha de testes, facinho, tal, etc. Ficou bem legível. Eu tenho as sessões, os testes em si, eu fecho as sessões. E até por conta de que esse cara aqui, esse Gen Random Tests, ele tem 2 parâmetros, né? Um aqui o comprimento do texto, quer dizer, quantas palavras, né, por cada vez. E outra um número de testes, né? Então eu nem preciso botar um loop aqui, um laço, o programa fica muito simples, né? E toda a complexidade vai para esse programa aqui, apesar de que não é tanta complexidade, porque ele está usando funções de outra biblioteca, tá? Naturalmente, em algum momento, a gente vai passar para
um dos pacotes que o pessoal usa, tal, né? Mas naturalmente a gente vai tentar manter essa carinha simples aqui. Quer dizer, a gente vai continuar gerando testes, né? Que mesmo com um pacote bacanão, um teste pode ser um negócio árduo, muito chato de escrever. Então a gente vai escrever, continuar usando um gerador de testes, só que em vez de usar essa biblioteca aqui, a gente vai usar uma biblioteca mais, enfim, mais madura do pessoal aí que a gente está pensando a princípio usar uma que se chama TestDet, que é a biblioteca de testes da moda. Tá? Bom, vamos falar então das funções. Né? Como eu falei, a gente criou funções para definir o início dos testes, tá? Que é essa Open Tests. Antigamente ela se chamava Create Header, mas como o final dela, do teste, chama Close Tests, a gente falou, bom, se dá Close, quem dá Close dá Open, né? Então, mudando o Create Header para Open Tests. E a gente tem funções que vão abrir e fechar sessões, Open Section e Close Section. E no meio dessas, se abre e fecha, né? Vão os testes, ok? Bom, o que esses testes vão gerar? Eles vão, como eu falei, eles vão gerar a quantidade dos totais de testes em geral, né? Independente de ter passado ou não, e os que passaram e os que falharam, tá? Além disso, vai ter um tempo, né, do quanto levou esse teste, tá? Essa medida aqui pode ser útil para avaliar o desempenho, né? De repente a gente, mesmo que o teste esteja tudo certinho e tal, de repente pode ter o que eles chamam de depuração para desempenho. Quer dizer, a gente tentar melhorar a rotina, não do ponto de vista de deixá-la correta, porque talvez ela já esteja correta, né? Mas sim para torná-la mais rápida. Tem coisas que a gente faz que, mesmo que estejam certas em termos de programação, vão gerar um desempenho pior. Né? Então, de repente, essas coisas a gente começa a pegar tanto testes testes para correção quanto testes para desempenho, né? A gente começa a pegar quando tem quantidades maiores de testes, tá? Com coisas pequenininhas, tudo passa, tá? Coisas grandes acabam trazendo complexidades, tá? Bom, então foram criadas essas rotinas, né? Essa aqui foi renomeada, passou a ter condições de ter um temporizador, e foram criadas essas Open Section e Close Section que fazem isso, né? Disparam um cronômetro e totalizam parcialmente, né? Quer dizer, em cada sessão. Bom, ok. Uma coisa que foi interessante é o seguinte: o pessoal comenta aí das empresas grandes, né, Google, etc., que as áreas de teste e de desenvolvimento não são tão separadas. É bom que tenha alguma separação, mas não precisa, é inevitável, né? Os testadores e os desenvolvedores acabam conversando, trocando ideias, aí algumas coisas que um vê e o outro não vê, etc., é bom esse intercâmbio. Então aconteceu nesse código aqui um intercâmbio entre essas duas funções. Tá? O ideal é que essa biblioteca que gera os testes seja totalmente independente dessa biblioteca que vai ser o que vai estar disponibilizado no pacote. Por quê? Naturalmente, se eu estou testando, não tem sentido eu usar o mesmo recurso que está sendo testado. Então, por exemplo, eu estou comparando a matriz de testes esperada com a gerada. Se as duas tiverem sido criadas pela mesma função, não vai ter o que testar. Então, o importante é ter duas versões das coisas, né? Mas, de qualquer modo, coisas básicas é útil. Então, por exemplo, aqui tem essa matriz print, imprima a matriz de associação, e essa outra print a sock matrix, e as duas fazem a mesma coisa. Aí, de repente, aqui eu reparei que estava mais curtinho, mais densa
a listagem da matriz. Aí eu falei, bom, por que não adaptar para cá? Então foi o que eu fiz. Eu comparei as duas versões e adaptei o que tinha de uma para outra. Como eu falei, aqui estava mais curtinho, mais denso, aí eu deixei aqui denso. E aqui eu reparei que tinha mais testes de parâmetros e não sei o que, então eu levei para lá. E aí no final eu também coloquei nas duas o recurso de salvar, de gerar a saída, não necessariamente na saída padrão, quer dizer, na tela, mas também poder mandar para arquivo de texto. Então está esse parâmetro aqui. Quando eu não digo nada, ele manda na tela. Quando eu coloco o nome do arquivo, ele manda para um arquivo. Bom, e aí mesma coisa com as funções que geram as matrizes, tá? Aqui tem essa Gen Soft Matrix, que é diferente dessa Gen AM, ok? Inclusive a Gen Soft Matrix faz muito mais coisa. Ela é capaz de quebrar um texto, é capaz de linearizar um texto. E essa aqui, ela já é mais folgadinha. Como é a ideia mesmo é a ideia mesmo do teste. As funções do teste tem que ser muito simples, justamente para ficar óbvio que o que ele está fazendo tem que estar certo, né? Então essa é a ideia aqui de teste trivial. Então, mas as duas fazem coisas semelhantes, só que de formas diferentes. Então, nessa aqui muito mais simples, teoricamente vai ter como gerar coisas com mais confiabilidade do que essa aqui que é mais sofisticada. Agora, o detalhe importante, naturalmente, é que as duas podem estar erradas, né? Em software não tem jeito. E aí, mas as duas fazendo coisas diferentes, diminui a chance das duas estarem gerando os mesmos erros, vamos dizer, né? Então, uma faz a coisa de um jeito, outra faz de outro, tem uma chance das duas estarem fazendo coisas diferentes. E, inclusive, pode dar um falso negativo, um teste que eu tenho lá o relatório, esse teste falhou. Aí eu vou ver e descubro que foi o gerador de testes que estava com problema. Mas pelo menos eu, nessa divergência, eu avaliei as coisas, tal, eu revi o código, etc. Isso também é bom. Bom, basicamente é isso. Como eu falei, esse gerador de testes foi simplificado, né? Porque para esse negócio aqui, que seria um conto, já tomou num computador mais poderoso que esse que eu estou usando aqui para gerar o vídeo, tomou um tempão. E nesse outro, já tomou um tempo absurdo. E como eu falei, o teste, o arquivo, né, gerado, que seria esse aqui, nem cabia no como se diz? Nem cabia no RStudio. Então, é uma coisa bacana, que é bom ter, mas o volume que ela está trazendo vai gerar muita complexidade. Então, tipicamente, os testes são rodados em contextos diferentes. Quando é uma mudança pequena de versão, eu vou rodar um teste mais curtinho, só para dar uma garantia a princípio. Agora, quando, por exemplo, eu fiz uma mudança grande, ou então eu já vou liberar o código para o pessoal de produção, aí eu faço testes maiores, né? Por exemplo, esses com 50.000 palavras, etc. Bom, por enquanto é só, eu não vou comentar executar os códigos, que eles já estão demorando muito tempo, né? E em algum outro momento a gente vai trazer, então no próximo vídeo a gente vai discutir essa ideia do controle de versão, para poder continuar criando versão sem dó, né? Sem se preocupar com as pessoas que estão vendo os vídeos no passado, né? E também vamos trazer alguns testes que não sejam tão mamão com açúcar aqui para a rotina de testes, né? Que já estão entregando o teste linearizado, etc., né? Então, nessa linha aqui dos testes randômicos, e também aqui nessa dos simple tests, a gente vai colocar textos mais parecidos com o texto real, com quebra de linha, etc., tá? Mas isso fica para um próximo momento. E, naturalmente, nessa história toda de testes mais sofisticados, a gente já vai trazer um pouquinho mais de teoria de testes, ok? Bom, por enquanto é só. Se gostou do vídeo,
Por favor, dê um like, que assim ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas que têm interesse em programação em R. Muito obrigado e até breve.